Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então dando continuidade à nossa disciplina de Química Orgânica, ainda sobre a nossa matéria de estereoquímica, e hoje a gente vai ver alguns casos um pouquinho diferentes quando mais de um carbono assimétrico começa a aparecer na molécula. Até o momento a gente viu a presença apenas de um carbono assimétrico. Isso iria gerar duas possibilidades, né? Duas moléculas diferentes, com configurações diferentes, caso ela se tenha um carbono assimétrico, né? E cada uma dessas moléculas é a imagem especular não sobreponível uma da outra. Hoje nós vamos ver quando começa a aparecer um segundo carbono e, consequentemente, 3, 4, 5 e assim por diante, carbonos assimétricos em uma molécula. Ela vai continuar sendo quiral, mas algumas coisas, algumas propriedades, haverá algumas pequenas mudanças na forma como a gente trata essas moléculas, certo? A leitura complementar da nossa aula de hoje está lá no capítulo 5 do Paula Bruce, páginas 194 a 197, e no capítulo 7 do Francis Caren, página 310 a 313, certo? Como eu disse, muitas substâncias a gente vai ver na natureza, laboratório, pesquisa, desenvolvimento, indústria, vão possuir mais de um carbono assimétrico. Fármacos, né, drogas, muitos deles possuem mais de um carbono assimétrico. E a relação entre a quantidade de carbonos assimétricos e os estereoisômeros, né, a quantidade de possibilidade de moléculas diferentes que nós temos, vai aumentar proporcionalmente. Então, quanto mais carbonos assimétricos nós tivermos, mais estereoisômeros nós vamos ter, serão possíveis serem formados a partir daquela estrutura, certo? O número máximo de estereoisômeros que nós podemos ter vai ser dado assim através dessa relação de 2 elevado a n, sendo n o número de carbonos assimétricos que a molécula tem. Um caso que nós temos aqui é a efedrina, tá? A efedrina está aqui e ela possui 2 carbonos assimétricos, correto? Se nós colocarmos aqui 2 elevado a 2, nós vamos ter 4 possíveis estereoisômeros para efedrina. E são esses aqui. Percebam que nós temos um de configuração RR e um de configuração SS, e depois a inversão da configuração desses dois centros, né? R invertendo para S, enquanto nós temos uma inversão de S para R, certo? Quando nós relacionamos essas estruturas, nós vimos lá os enantiômeros, que são imagens especulares não sobreponíveis, e aqui quando nós temos dois carbonos assimétricos, vai gerar um novo tipo de estereoisômeros que nós vamos chamar de diastereoisômeros, certo? Então a relação é exatamente essa aqui. Percebam, sempre nós vamos ter enantiômeros quando nós tivermos inversão total de configuração entre os centros assimétricos, entre os carbonos assimétricos. Percebam, se nós considerarmos esse estereoisômero, eles têm os dois carbonos de configuração N. Se eu considero a inversão total desses carbonos, passou os 2 de R para S, a relação que eu tenho aqui é de um par de enantiômeros, correto? A mesma coisa acontece, se um carbono é R e o outro é S, vai inverter totalmente, inverter o R para o S e aqui o S para o R, a minha relação também é de enantiômero. Então, a relação de enantiômero vai permanecer a mesma que nós vimos anteriormente. É a inversão total de todos os carbonos assimétricos. Sempre que eu pego duas moléculas, se eu tenho inversão total, eu estou falando de um par ou de uma trinca, né, de enantiômeros, correto? Por outro lado, quando eu não tenho inversão total de configuração, quando a minha inversão é parcial, a relação entre esses pares vai ser uma relação diastereoisomérica. E aí eu vou ter um par de diastereoisômeros. Percebam, aqui eu tenho os dois centros assimétricos de configuração R, eu vou inverter apenas esse aqui. Então ele vai passar de R para S. Mas percebam que o centro assimétrico ligado ao álcool permanece inalterado. A relação entre esses pares é de diastereoisômeros. Isso acontece na diagonal aqui também. Olha, eu tenho R e R. Vou inverter apenas o carbono ligado à hidroxila. Então, ele passa a ser S, só que o meu outro carbono continua em configuração R. A minha relação aqui na diagonal também é diastereoisomérica, certo? Então, qual que é a diferença entre um enantiômero e um diastereoisômero? Quando nós temos dois ou mais carbonos assimétricos. Um enantiômero eu tenho sempre inversão total de configuração. Todos os carbonos assimétricos vão inverter de configuração.
exatamente porque daí, nesse caso, nós temos uma imagem especular não sobreponível, certo? Qual que é a relação entre pares que vão formar um par de diáspora isômero? Eu tenho inversão parcial da configuração dos carbonos assimétricos. Um outro caso é esse caso aqui, percebam, ó, nós temos também dois carbonos assimétricos, o carbono de configuração 3 e o carbono de configuração 2, e 2 elevado a 2 é igual a 4, e aqui estão as nossas 4 possibilidades de estereoisômeros. Percebam, os dois centros de configuração R e os dois de configuração S, e depois a inversão RS entre esses centros. E nós chegamos aqui nas nossas relações de enantiômeros e de diastereoisômero. Percebam, lembram, né? Um enantiômero ele é a imagem especular não sobreponível um do outro, né? Desses pares. E a relação deles com a atividade óptica é a seguinte: se um enantiômero gira num determinado ângulo, né, a luz plano polarizada para o lado direito, com um giro positivo, né, o outro, a imagem especular não sobreponível desse enantiômero, vai girar a luz plano polarizada para o outro sentido no mesmo ângulo. É o que acontece aqui, ó. Percebam. Aqui nós tivemos R passando de S para S. Um gira mais 9,5 e o outro vai girar menos 9,5. Num diastereoisômero, perceba, isso não acontece. Ó. Eu tenho RR, RS. Ó, aqui o meu giro é de menos 9,5. Aqui é o meu giro de mais 17,8. Como o giro não é proporcional, não é o mesmo giro, só que em sentido diferente, a gente já está de cara aqui para nós que trata-se de uma relação diastereoisomérica, certo? E isso vai sempre se repetir. Eu só trouxe mais algum caso aqui para vocês verem a questão do giro. Percebam aqui, ó, RS inverteu totalmente de S para SR. Percebam, aqui é mais 17,8 graus e aqui nós temos um giro de menos exatamente 17,8 graus, certo? Mostrando aí que a nossa relação é enantiomérica. Como nós vimos, um par de enantiômero vai possuir a grande maioria das propriedades dele idênticas, né, como ponto de ebulição, ponto de fusão e solubilidade. E o mesmo vai acontecer para quando enantiômeros possuem dois ou mais carbonos assimétricos. Então, eu tenho dois ou mais carbonos assimétricos, e a partir desses dois carbonos assimétricos eu estou formando um par de enantiômeros, é a mesma história. Se eu estou falando de enantiômeros, eu estou falando de inversão total de configuração. Consequentemente, são moléculas diferentes, mas que possuem as mesmas propriedades físicas, exceto a que nós falamos anteriormente, que é a propriedade, a atividade óptica. Em contrapartida, diastereoisômeros possuem propriedades químicas e físicas diferentes. Vamos lá. Enantiômeros, independente se ele tem 1, 2, 3, 50, 100 carbonos assimétricos. Se é um enantiômero, as propriedades físicas são idênticas, exceto o desvio da luz plano polarizado. Correto? Diastereoisômero não são enantiômeros. Por quê? Nós temos inversão parcial dos centros assimétricos, dos carbonos assimétricos. Consequentemente, as propriedades químicas e físicas são completamente diferentes. Correto? Nós temos aqui esse caso, ó, percebam, eu tenho uma configuração RR e ela é invertida parcialmente. Apenas o carbono 3 muda para a configuração R. Esse composto é líquido, a temperatura ambiente. Já esse aqui possui um ponto de fusão de 49 graus. Ele é um sólido bem sólido à temperatura ambiente. Então percebam que as propriedades físicas, como aqui ponto de fusão, vai mudar completamente quando nós temos os pares em uma relação diastereoisomérica, certo? No enantiômero isso não acontece. A única diferença de propriedade física é o desvio da luz plano polarizado. Algumas substâncias que possuem dois carbonos assimétricos possuem somente 3 estereoisômeros. Isso pode acontecer por essa razão que nós falamos lá no início, que 2 elevado a n, sendo n o número de carbonos assimétricos, vai nos dar a possibilidade máxima de estereoisômeros que nós podemos ter, certo? Quando que esse evento vai ocorrer? 2 carbonos assimétricos com 3 estereoisômeros. Vai ocorrer quando existe um plano de simetria entre os carbonos assimétricos, né? Eu tenho os dois carbonos assimétricos e é possível que haja um plano de simetria entre eles. A gente pode ver aqui o caso 2,3 de bromo-butano. Percebam, são dois carbonos assimétricos, tá? Eles estão aqui. 2 elevado a 2 é igual a 4. Entretanto,
nós só podemos obter 3 estereoisômeros desses 4 possíveis. Por quê? A resposta é a seguinte, ó, estão todos em conformação eclipsada aqui. Percebam que no estereoisômero 1 nós temos aqui, ó, um plano de simetria, tá? Perceberam? Conseguiram enxergar? Ó? Tudo que tem do lado esquerdo da molécula é exatamente a mesma coisa que tem do lado direito. Ó. Isso não acontece aqui. Percebam que esse hidrogênio não tem um plano de simetria com esse bromo e a mesma coisa acontece aqui. Ó. Não tem. Só no exemplo 1 que nós temos um plano de simetria entre os carbonos assimétricos, certo? Bom, vamos dar uma olhada mais de perto na configuração de cada um desses carbonos assimétricos, tá? Para a gente ver o que acontece quando a gente observa a configuração deles. Vamos ver aqui, ó. O 1, nós temos prioridade, tá? Bromo é a prioridade 1, esse carbono aqui é a prioridade 2, e aqui nós temos a prioridade 3, hidrogênio é a prioridade 4, certo? Nós giramos no sentido anti-horário, então aqui nós temos um carbono de configuração S. Esse carbono lateral do lado direito, deixa eu trocar minha caneta para você não se perder, ó. 1, 2 e 3. E aqui o 4 vai girar num sentido horário, certo? E aí nós vamos ter o carbono de configuração E, correto? Tranquilo. Quando a gente pega a imagem especular dele, que era para ser o enantiômero, né? Que era para ser a inversão total de configuração, olha o que acontece. Olhando a ordem de prioridade desse bromo aqui de trás, ó, nós temos 1, 2, 3 e 4, certo? Vamos girar aqui, ó, sentido horário, configuração R, o hidrogênio está para trás. Se nós avaliarmos aqui na frente, vou trocar a caneta para tudo certinho. Tem configuração 1, 2, 3 e 4, a prioridade, vai fazer o giro no sentido anti-horário, S. Tá? Então aqui, imagem especular, vai acontecer a inversão de configuração, entretanto tem plano de simetria. Essas moléculas são completamente sobreponíveis. Tá? Elas não têm a característica principal de um enantiômero, que é a imagem especular não ser sobreponível. Essas moléculas são sobreponíveis. Se tu tentar sobrepor essa molécula sobre essa aqui, ó, percebam que esse bromo vai ficar sobre esse bromo e esse bromo aqui vai ficar sobre esse bromo e os outros grupos também. Então nós não temos um par de enantiômero. Quando isso não acontece, né, no caso da molécula 1, nós chamamos essa molécula de uma substância meso, tá? Uma substância meso é aquiral e não vai desviar o plano da luz polarizada. Consequentemente, uma substância meso, ela não é opticamente ativa. Por quê? Porque ela possui aqui, ó, um plano de simetria, certo? Um plano de simetria entre os carbonos assimétricos, que vai nos dar esse problema aqui, ó. Quando nós fizermos a imagem especular, elas serão sobreponíveis. E isso não pode acontecer quando nós temos moléculas ou compostos quirais. Correto, pessoal? Essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigado pela atenção de vocês e nós nos vemos no nosso próximo encontro. Um forte abraço a todos.